Sejam bem-vindos, então, à terceira aula de Teologia do Corpo. Sou Marcos do Vale, palestrante católico. Se você não acompanhou ainda as outras aulas, convido você a assistir. Tem muita coisa bacana aqui no canal. Me siga aqui no Instagram também, tá? A aula de hoje é muito especial. É uma aula que a intenção dela é que você termine essa aula curado interiormente. Curado de toda ferida, de como você vê o seu corpo, como você enxerga a sexualidade, curado de toda maneira distorcida de você olhar para si próprio. E o tema dessa aula é: o nosso corpo conta a história de Deus. Cada órgão do nosso corpo conta como Deus age no mundo. E eu quero começar a ler uma passagem bíblica. Parece que a gente pensa assim, nossa, como que uma passagem dessa foi parar na Bíblia, né? A aula hoje é um pouco, posso até dizer, erótica. Propositalmente erótica. Para curar o nosso coração sobre a questão da sexualidade. Ezequiel 16, versículos de 7 a 8. Teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri a tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança ligando-me a ti pelo juramento, e tu me pertenceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, essa não é a única passagem calorosa assim na Bíblia, não. E por que essas passagens foram parar na Bíblia, né? É uma passagem que fala sobre a intimidade do homem com a mulher. E é esse o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Um relacionamento íntimo, de conhecer intimamente. Um relacionamento onde um não esconde nada do outro. Não um relacionamento de patrão e empregado. Não. Mas um relacionamento de duas pessoas que se amam e são íntimas umas das outras. Christopher West, que é o autor que guia esse nosso curso, ele coloca assim no livro dele: um amor que falte tanto o prazer quanto a paixão é insuficiente para simbolizar a união do coração humano com Deus. Se não tiver nesse amor paixão, se não mexer com as emoções, se não tiver prazer e satisfação, esse amor não é suficiente para mim, nem para você. E sim, o amor que Deus tem por você é prazeroso, é um amor apaixonado, é um amor que pensa em você o tempo todo. E é por isso que a Bíblia usa também esta figura, claro que não apenas esse amor. Então, entenda bem o que eu vou dizer agora. O amor que Deus tem por nós não é simplesmente o amor eros, né? Mas também não é simplesmente ágape. E aí que Bento XVI vai dizer assim, olha, em Cristo o eros é enobrecido de forma suprema, tão purificado a ponto de tornar-se um com o ágape. Bento XVI. Então o eros para Deus não é sujo. O eros, desde que Cristo se fez corpo, Cristo se fez gente, entregou o seu corpo por nós, o eros foi santificado e se tornou um com o ágape. É isso que diz o Papa Bento XVI.
Deus quer se casar conosco, Deus quer ter filhos conosco, Deus quer nos engravidar da vida eterna. Deus quer que você gere dentro de você a salvação, a vida eterna. Deus quer que a gravidez que aconteceu com Maria, onde ela gerou Deus dentro do coração dela, aconteça com você também. E desde que Maria engravidou de Jesus, o corpo feminino foi santificado. O corpo feminino, a partir de Maria, passa a ser o lugar da habitação do Deus Altíssimo. O ventre, cuja entrada são os órgãos genitais, ali passa a ser o templo do Deus Altíssimo, desde Nossa Senhora. O céu na terra. É isso que Christopher West vai dizer. Em Nossa Senhora, o corpo de uma mulher passa a ser o céu na terra. Então, eu quero dizer aos homens aqui, você que sempre teve a figura do corpo feminino através da pornografia ou através dos olhares, você sempre teve a figura do corpo feminino como armas de Satanás para você. A próxima vez que você olhar para um corpo feminino, pense o seguinte: eu estou olhando para um céu na terra. Eu estou olhando para um templo de Deus, onde Deus quis habitar. É o céu que está passando na minha frente agora, e desde Maria é assim. E o corpo masculino, por sua vez, passa a representar o sacerdote que entra no templo. Assim como era no Antigo Testamento também. Antes do sacrifício de Jesus na cruz, realmente nos lavar definitivamente, como que eram os sacrifícios que eles faziam? Um sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo trazendo um cordeiro, e somente ele podia entrar no templo, somente ele podia passar para o outro lado da cortina do templo. Aliás, os altares das nossas igrejas hoje, que você pode subir a escada tranquilamente e subir no altar, jamais poderia se imaginar que um ser humano podia fazer isso. Aliás, existia o risco de morrer, porque no altar estava a glória do Deus Altíssimo. E qual é o ser humano que suportaria a glória do Deus Altíssimo? Por isso que só o sacerdote era digno de subir no templo e passar para o lado de lá, do véu do templo. Isso é o corpo humano. E se o sacerdote precisa ser digno de adentrar esse templo, de passar para o lado de lá, de romper o véu do templo, nós, seres humanos, nós homens, também precisamos fazer por merecer entrar num templo. Por isso que o homem, quando ele vai se casar, ele precisa chamar os parentes, para dizer aos parentes e dizer diante da igreja: olha, eu estou levando este templo para minha casa, essa mulher, esse céu na terra. Mas eu estou chamando vocês aqui para prometer a vocês que eu sou digno de entrar nesse templo. Eu prometo para vocês amar essa mulher como Cristo amou a igreja, dar a minha vida por ela, derramar o meu sangue por ela. E então terei o direito, o justo direito, de entrar dentro deste corpo, de entrar dentro deste templo. Ah, se todos nós pensássemos assim. Se nós, homens, somente nos julgássemos dignos de entrar nos templos que merecemos entrar, nas mulheres que nos responsabilizamos por elas. Ah, se todas as mulheres apenas permitissem que nos corpos delas, entrassem somente os homens que merecem aquele templo. Quantas mães solteiras a menos nós teríamos? Ah, porque você já viu aquele caso daquela mulher que começou a namorar um rapaz e olha, aquele rapaz foi tão cara de pau que depois espalhou nudes da namorada dele pelo celular e hoje o corpo dela está aí na internet.
Deixa eu te dizer uma coisa. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse homem que espalhou nudes da mulher dele, da namorada ou da ex na internet, ele tinha prometido alguma coisa para ela? Até um caso que eu fiquei sabendo na faculdade, que um rapaz transou com várias meninas da faculdade e depois ele colou no pátio uma lista na faculdade da seguinte forma: mulheres que têm o mamilo preto, tal, 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 tal. Mulheres que têm não sei o que, tal, 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 tal. A mulher pode se escandalizar, mas, minha querida, você deitou com quem não prometeu nada para você. Nada. Você deitou com quem não merecia o seu corpo. Por isso, um matrimônio onde você promete oficialmente fazer jus ao corpo do outro. Tanto o homem fazer jus ao corpo da mulher, quanto a mulher fazer jus ao corpo do homem. E folheando as catequeses da teologia do corpo, uma passagem que o Papa João Paulo II vai voltar muitas e muitas vezes é Efésios capítulo 5, versículos de 31 a 32, que diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Aqui Paulo está falando assim, se vocês soubessem essa união matrimonial, o simbolismo que ela traz, o tamanho do que tem por trás disso, é grande esse mistério. Esse mistério, ele fala, se refere a Cristo e a igreja. Cristo também deixou a casa de sua mãe Maria para se unir à sua esposa. Cristo também deixou a casa do seu pai, o Pai do céu. Cristo é o novo Adão que deixa a casa do pai para se unir à esposa. Vamos afundar mais no erotismo. Bispo Fulton Sheen, auxiliar de Nova York, falecido, que inclusive foi dado o início de processo de beatificação dele, ainda nesse século, né? Ele diz assim: o sangue e a água que jorraram do lado de Cristo era o fluido seminal que faria nascer a igreja. O sangue que jorraram de Cristo era o sêmen que geraria a igreja. A igreja ia nascer daquele dia que saiu sangue e água do coração de Jesus, dizia o bispo Fulton Sheen. O corpo da mulher conta a história de como se deve receber o amor de Cristo. E o corpo do homem conta a história de como se deve dar o amor de Cristo. E Christopher West cita uma história contada pelo sogro dele. Pelo sogro dele que também casou-se na castidade, né? E na manhã seguinte que eles consumaram a união sexual, consumaram o matrimônio, na manhã seguinte ele foi à Santa Missa com a esposa, com a recém-esposa. E na hora que ele foi comungar, ele começa a chorar. E por que ele começa a chorar? Aquele homem chorava porque dizia assim: pela primeira vez na vida, eu entendi o significado daquelas palavras: isto é o meu corpo que é dado por vós. Na noite posterior às minhas núpcias, eu entendi a Eucaristia. E eu chorei quando eu comunguei. Se a união dos dois sexos é o principal sinal da união de Deus com a humanidade, aquele que quer a separação de Deus com a humanidade, Satanás, aonde é que você acha que ele ia investir suas maiores armas, sua maior fúria, sua maior violência contra a união sexual dos homens e das mulheres? Porque é isso que ele não quer que aconteça. É aí que Satanás coloca as suas flechas mais poderosas, diz Christopher West.
E por que também que o inimigo investe tanto para destruir a sexualidade? Porque, gente, o que é o mundo, o que é a humanidade hoje, senão o resultado de quem está se relacionando sexualmente com quem? Gente, as pessoas que existem hoje no mundo são resultado de alguém que se relacionou sexualmente com outro alguém. E se essa relação foi uma relação destruidora, foi uma relação má, o que é que vai nascer dali? Geralmente, pela lógica. Claro que Deus tem seus meios de salvar, Deus tem os seus meios de curar, mas o que o demônio quer é destruir essas relações, para que dessas relações só nasçam pessoas feridas, só nasçam pessoas desestruturadas, pessoas más. Por isso, peça nesse momento, como eu dizia no começo, essa aula é uma aula de cura interior. Feche os seus olhos agora e peça que Jesus te cure de todas as vezes que você olhou para um corpo feminino com a visão que o demônio te deu. Mas eu agora me atrevo, meu irmão, a fazer você pensar em uma mulher, o seu homem. E também peço a você, mulher, agora, atreva-se, nesse momento de cura interior, a pensar em um homem. Esse corpo que agora vem à sua mente é o céu na terra. Esse corpo é a porta de entrada para o paraíso. É a porta de entrada para a presença de Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, pelos nossos corpos. Pelo corpo do homem, pelo corpo da mulher. A partir dessa aula de hoje, Senhor, eu nunca mais vou olhar para um corpo de uma mulher do mesmo jeito. Bendito seja, Senhor, por haver nos criado de modo tão maravilhoso, por contar a história da tua salvação através dos nossos corpos, dos nossos órgãos genitais. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso que tivemos nessa terceira aula, a Teologia do Corpo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom, obrigado pela atenção de vocês. Fique conosco até a quarta aula, então, de Teologia do Corpo e passe esse vídeo para quem você achar necessário, tá bom? Tchau.